Glória a Deus, muito bem, estamos aqui através dessa live para falar um pouquinho da grandeza, do amor de Deus. Que você seja grandemente abençoado através dessa live, que o Senhor venha ministrar ao seu coração, ao seu espírito, e que você venha ser fortalecido diante da palavra do Senhor. Estou com um recado aqui de Deus. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Abra aí sua Bíblia. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Eu quero falar um pouquinho da trajetória desse homem chamado Paulo. A Bíblia cita que esse homem, ele foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, foi ferido, maltratado. Foi uma trajetória, posso dizer, não foi fácil. Foi uma luta muito grande. Mas a carta que Paulo escreve aqui aos Colossenses, ela é de extrema alegria e importância para nós que decidimos andar com Cristo, viver com Deus. O que Paulo coloca aqui é para despertar a nossa fé, para que possamos entender que mesmo diante dos obstáculos e lutas a qual iremos enfrentar na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós não podemos esmorecer na fé. Não podemos deixar o desânimo entrar no nosso coração, abalar o nosso espírito. O que Paulo cita aqui é para que você venha parar um minuto e analisar a palavra de Deus. Como esse louvor que estava tocando, Sara Farias, Deus tem coisas maiores para mim. Deus tem coisas maiores para você. A trajetória de Paulo na Bíblia, Saulo de Tarso, era um homem que se levantou para perseguir a igreja, se levantou contra a igreja de Cristo, teve o prazer na morte de um dos discípulos do Senhor, assolava ali, entrando em casas, levando mulheres, homens, crianças até a prisão, açoitava, e ele levantou uma grande perseguição contra os discípulos do Senhor. O seu coração estava dominado e tomado por aquilo que ele nem conhecia. Ele perseguia por conhecer ali a letra, os escritos, mas ainda não tinha tido uma intimidade com Deus, com Jesus. E quando estava indo para Damasco, o Senhor Jesus, um resplendor de luz, o toma, e ele pergunta quem é, e Jesus se apresenta a ele. Ele ficou cego, foi até uma casa e ali ele teve uma visão que Ananias entrava, colocava a mão sobre o alto da sua cabeça, fazia uma oração e ele voltava a enxergar. E a Bíblia diz que ele se batizou e ele começou a pregar que Cristo era realmente o Filho de Deus. E nessa caminhada, nessa trajetória, ele foi açoitado com varas, foi apedrejado até o ponto que o tinham como morto, foi preso, sofreu muito. Mas o que ele coloca aqui, que eu quero que você preste muita atenção, é de grande importância e valia para mim e para você. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então Paulo está dizendo aqui que ele tinha alegria, regozijo-me
agora no que padeço. Regozijos que significa alegrar, contentar, satisfazer, agradar. Então Paulo faz a seguinte declaração, que ele tinha alegria, que ele tinha prazer, gozo, satisfação em tudo aquilo que ele estava padecendo, sofrendo pela igreja de Cristo. Porque ao primeiro ponto, ele perseguiu a igreja, ele assolou muitos daqueles que tomaram a decisão de andar com Cristo. Mas agora, ele entendendo e estando do lado certo, ele dedica a sua vida agora em favor do reino de Deus. E ele diz: regozijo-me agora no que padeço. Então agora eu tenho a verdadeira alegria, mesmo padecendo, mesmo sofrendo, mesmo passando por tudo isso, eu tenho prazer, eu tenho alegria. Porque Paulo entende agora aquilo que Cristo falou lá atrás, no início da sua conversão, quando ele se dirige a Ananias, o profeta Ananias. Ele reconhece, está lá no livro de Atos capítulo 9, versículo 16, quando o Senhor Jesus se dirige a Ananias e manda ele ir até Saulo de Tarso, que mais à frente seria o grande apóstolo Paulo. E quando o Senhor fala da importância de Ananias ir até Saulo, ele diz: mas Senhor, o que tem se ouvido falar desse homem? Esse homem é mau, esse homem é cruel, esse homem veio aqui para prender todos aqueles que invocam o teu nome, ele veio aqui para levar preso todos aqueles que invocam o nome do Senhor, e o Senhor manda eu ir até ele. E o Senhor Jesus vai, porque eu o escolhi, e ele é para mim um vaso de honra. Mas o que o Senhor Jesus coloca aqui no 16 é o que Paulo aprende aqui, escrevendo a carta aos Colossenses. Em Atos capítulo 9, versículo 16 diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Jesus deixou bem claro que ele iria sofrer, padecer, ia ser perseguido, preso, assolado, que ele ia passar por momentos difíceis na sua caminhada. Mas através da vida de Paulo, o plano a qual Deus tinha para a vida dele era maior, era muito grande. E Paulo tomou a decisão de servir. Há um ponto da Bíblia que ele falou: olha, eu trabalhei mais do que os outros discípulos. Porque Paulo não havia andado com Cristo como os discípulos. Foi na sua conversão, quando ele ouviu a voz do Senhor, aquele resplendor de luz quando o tomou, e ali o Senhor iria ensiná-lo a andar e a viver o Evangelho. E ele diz aqui: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então Paulo padeceu, sofreu, passou por tudo aquilo, mas ele diz: olha, eu tenho alegria, eu tenho prazer, eu tenho satisfação, eu tenho agrado por tudo isso, porque estou padecendo pela igreja de Cristo. Então Paulo nos ensina aqui que mesmo diante das lutas que venhamos enfrentar na nossa caminhada, muitas vezes agravos, pessoas que se levantam, que falam contra você, que inventam calúnias, difamação, mentiras, você não pode deixar que isso venha abater o teu espírito. Você não pode deixar que isso venha esmorecer a sua fé, mas que você possa entender que tudo isso que está acontecendo é para o seu crescimento espiritual, que em Deus, o nosso Senhor, você tem que confiar,
É nele que você tem que permanecer. Ele diz: regozijo-me agora no que padeço. Paulo, quando liberta uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e os seus senhores, vendo que havia perdido a sua fonte de lucro, eles mandam açoitar Paulo e Silas. E eles foram açoitados com varas, apanharam muito. E depois do açoite, foram levados à prisão, amarrados os pés ao tronco, e ali ficaram na prisão. Mas era naquela prisão que Deus tinha algo maior a realizar. E necessário foi Paulo e Silas passar por aquele momento de açoite. Há momentos na nossa caminhada que somos humilhados, que somos feridos. Há momentos que somos feridos por pessoas a qual menos imaginamos. Como essa pessoa me machucou? Como essa pessoa me feriu? Entenda, tudo na nossa caminhada tem um propósito. A Bíblia diz: em tudo dei glórias a Deus. Entenda que diante dessa aflição, dessa luta, há um plano de Deus maior. A Bíblia diz: ai daquele que se levanta contra um dos meus ungidos. Você foi ungido por Deus. Então permaneça firme na sua caminhada. Você pode até me dizer: pastor, está doendo. Pastor, eu estou ferida, eu estou ferido, eu fui machucado. Pastor, eu perdi há pouco tempo um pedaço de mim. Diante dessa situação e circunstância que o mundo hoje está vivendo, eu sei o quanto isso é difícil. Mas Deus, Ele não te abandonou. Deus permanece sendo Deus. Ele está do teu lado. E Paulo diz: olha, eu regozijo, eu me alegro em tudo isso que estou enfrentando, padecendo pela igreja de Cristo. E ele diz no 25: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, para cumprir o propósito do Senhor, a palavra de Deus, Paulo teve que enfrentar toda essa caminhada. Foi no navio, foi açoitado, foi ferido, foi levado até o tribunal, foi acusado, gritaram, humilharam, pisaram, mas ele diz: eu regozijo, eu tenho alegria, eu tenho prazer, porque estou cumprindo a caminhada que o Senhor me deu, que o Senhor me confiou. O Senhor confiou em suas mãos uma obra muito linda, uma obra muito grande. E eu vejo aqui com muita alegria, quando o Senhor Jesus se dirige a Ananias, afirmando que Paulo havia sido escolhido como um vaso de honra para o Senhor. Eu quero dizer que Deus, Ele te escolheu. O Senhor te chamou para uma grande obra. Em nenhum momento o Senhor falou que seria fácil. O Senhor não falou que seria fácil. Diz aqui, Atos 9,15: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Deus te escolheu. Algo muito grande Deus tem através da sua vida, através da senhora, através do Senhor. Então levanta a cabeça, enxuga as suas lágrimas e prossiga na sua caminhada. Vá em frente, o Senhor será contigo. Amanhã, domingo, dia 14, um dia de renovação de aliança. Nos assentaremos à mesa para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que não come, não bebe, não tem parte comigo.
Então é necessário você entender como filho de Deus, como uma serva de Deus, que você não pode quebrar essa aliança. Culto presencial às 7 da manhã, às 14 e às 18. 7, 2 e 6, culto presencial. Venha congregar, venha adorar o teu Deus, venha exaltar o nome do teu Senhor, venha estar aqui em unidade, em amor, na presença do Senhor, venha adorá-lo. Você não tem a máscara? Eu te dou, venha. É um lugar onde estaremos aqui cultuando e adorando ao Senhor Jesus. Todos os cultos de Santa Ceia começam 15 minutos antes. Então 6h45 já começa o primeiro culto. Venha adorar o Senhor. Venha engrandecer o nome do teu Jesus, do teu Senhor, do teu Deus. Pastor, eu me encontro ferido, machucado. Querido, levanta a tua cabeça. Coloca dentro do teu coração essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Coloca dentro do seu coração, é muito forte a narrativa dele aqui, a exortação. Ele está nos admoestando a continuarmos a nossa caminhada, a nossa trajetória, porque o Senhor nos escolheu. E ele disse: regozijo-me agora. Tudo aquilo que ele havia passado, o que ele teve no primeiro momento prazer na morte de Estevão, ele diz aqui agora. Ele faz a seguinte declaração: em outras palavras, eu não tenho prazer do que eu cometi lá atrás, eu tenho prazer no que eu estou fazendo agora, porque eu estou cumprindo a palavra que o Senhor me confiou, o chamado que o Senhor me deu. Não foi o homem que te escolheu, não foi pastor, não foi obreiro, não foi o irmão, não, quem te escolheu foi o Senhor. O Senhor te chamou para você estar ao lado dele, para você caminhar ao lado dele, e nessa caminhada é vencer ou vencer. Você vai vencer todos os obstáculos, lutas, adversidades que venham se levantar contra a sua vida, que venham se levantar contra você, contra a sua casa. E ele diz ainda, completando a mensagem: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então a palavra de Deus, ela se revelou ao nosso coração, nos mostrando o propósito que Deus tem a cumprir sobre a sua vida. Então aproxima-te do Senhor. Nesse domingo, eu aguardo por você em 3 reuniões. Estarei fazendo as 3, 7 da manhã, 14 e 18 horas. Estaremos aqui falando do reino de Deus. Estaremos aqui nos enchendo da presença do Senhor, do Espírito do Senhor. É desta presença que nós temos que buscar, não podemos abrir mão. Eu te aguardo, na certeza e na fé. Nós vamos cumprir a nossa caminhada, a nossa carreira. E o Senhor, como ele falou ali a Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. O vaso escolhido de Deus, eu te aguardo aqui amanhã. Será especial, será tremendo, um dia de adoração, um dia de comunhão, onde vamos rasgar o nosso coração perante o Senhor, a face de Deus, e será lindo, será tremendo, e eu te aguardo. Anote aí, 7 da manhã, começando todos os cultos 15 minutos antes, 7 da manhã, 14 e 18 horas, um dia de comunhão, Santa Ceia do Senhor, domingo dos filhos de Deus. Você não pode perder. Alegria, contentamento, satisfação, agrado. Foi o que Paulo declarou, é o que eu tenho. Regozijo-me em tudo aquilo que eu padeço. Está na prova? Glorifique a Deus, porque depois da prova vem a vitória, vem um milagre. O Senhor Deus
estará ao teu lado para te abençoar. Que você tenha um sábado repleto de bênçãos, de alegria, mas se prepare amanhã para estar aqui na igreja, para você congregar, para você estar aqui junto com os irmãos, adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos dessa presença. A presença de Deus é tudo. Você não pode viver ou estar sem a presença do Senhor. Tenha um sábado abençoado com sua família, mas eu te aguardo aqui amanhã. Avenida Noel Núteus, número 100, Avenida Noel Núteus, número 100, Cidade Nova 1, lugar mais conhecido, o Templo Maior da Graça. Eu te aguardo, pastor Nelson Moura, estarei aqui com a minha família, com a minha equipe, adorando, glorificando a Deus. Seja bem-vindo, venha aqui glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus. Tenha um sábado abençoado, um forte abraço e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.